tem aqui a pergunta do Demilson. O Demilson, eu vou ler aqui os comentários dele, que eu acho bem interessante tá compartilhando com todos. O Demilson, ele diz aqui que ele quer o mandato, né? Assim, ontem a gente lançou uma pergunta, né? Qual seria a primeira ação na sua posse? E tem muito a ver com o que o Demilson colocou para a gente aqui. Ele escreveu o seguinte: eu quero mandato para defender os interesses da sociedade do meu município, na área de transporte e geração de emprego, captando empresas para o meu município. Qual sugestão, Cristiano, mediante ao papel aí do Demilson, que você pode aconselhá-lo, ou pelo menos ajudá-lo com relação à missão dele, né, que é na área de transporte e geração de emprego? Bom, tudo é informação, né? Nós sabemos, a gente tem uma escuta, né? As pessoas nas ruas, elas nos falam, os ônibus estão ruins, o transporte está ruim, enfim. As pessoas reclamam, mas alguém que deseja ser representante das pessoas que querem essas mudanças, precisa de muita informação. É isso. O dever de casa é buscar informação. Como funciona, quantos ônibus tem, quais são os horários, qual é a idade dos ônibus, há quantos anos esses ônibus estão rodando, qual é o número de pessoas que utilizam o transporte público todos os dias, se esse número está compatível com a quantidade de ônibus e os horários, a qualidade dos ônibus, se tem ar-condicionado, se não tem, se está estofado, se não tem, se estão chegando pontuais nos seus momentos que passam pelos pontos ou não. Enfim, toda mudança que você quer promover, você precisa fundamentalmente de informação. Busque as informações para dar as respostas. Dando as respostas, você pode ganhar a mente e o coração do seu eleitor. Ok, nós temos aqui mais 3 perguntas. Uma segunda pergunta do Demilson, né, para eu passar para a próxima. Qual seria o tempo de reunião necessária entre esses amigos e o espaço de dias, né, para estar conversando com eles? Eu não sei qual seria a reunião, seria pontual ou se seria em grupo. Não sei se ele está falando de reunir todos os amigos. Mas esse intervalo, ele tem que ser sentido por você. Essa distância de tempo entre um intervalo e outro, ela é muito pessoal, ela é muito do grupo, ela é muito do líder, né? De repente, se são pessoas totalmente envolvidas com a sua candidatura, provavelmente elas vão querer um intervalo menor. Mas se são pessoas que vão defender as suas ideias, mas que elas não estão assim tão envolvidas diretamente na sua candidatura, o intervalo pode ser maior. Mas isso tem que ser sentido por você, sentido por quem realiza os encontros, ok? Ótimo, legal. Nós temos aqui uma pergunta também da Rosane Nogueira, lá de Criciúma, e ela quer saber se para a mulher é mais difícil de ser vereadora. Rosane, um grande abraço para você aí em Criciúma. Rosane nos recebeu muito bem quando a gente foi realizar aí uma formação com o Ramon Tesman no Facebook Pro. Foi muito legal, Rosane. Um grande abraço para você e para todos de Criciúma. E o Demilson é de onde, falando nisso? Eu não mandei um abraço para o pessoal da cidade dele? Elcio, o Demilson é de onde? Demilson é de São Paulo. São Paulo? Não, desculpa, perdão. O Demilson, ele é presidente do PSL de Rio Claro. De Rio Claro. Presidente do Diretório Municipal. Ok, então um abraço para as pessoas de Rio Claro, através de Demilson. Mas eu quero falar com a Rosane, lá de Criciúma, que nos recebeu na sua cidade. Nós estivemos lá tem uns 15 dias. E, Rosane, olha só. Eu acho que essa dificuldade, ela existe para todos. Para todos. Não é uma dificuldade para homens e mulheres. Existe uma dificuldade para quem não se prepara, para quem não desenvolve um trabalho, para quem não faz esse beabá que nós falamos aqui. O que há de diferente nisso é que mais homens gostam de política, a meu ver. É o que eu penso. Porque toda a minha vida partidária, em vários partidos que eu administrei, partidos que eu assessorei, partidos que eu ajudei a estruturar, as mulheres, elas eram muito convidadas. Vamos, participe. Ou seja, a gente vê menos mulheres
ocupando cargos públicos, porque eu acho que menos mulheres participam. Tem gente que fala aí que entre discriminação de sexo, os homens imperam nesse cenário. Elcio, o seu áudio está saindo aqui, tá? Você arrastou alguma coisa aí. Então, esse cenário de participação masculina e feminina, eu acho que é muito também da vontade. A mulher precisa desejar ser candidata. Eu acho que, desejando ser candidata, ela tem o mesmo desafio. Cumprir com as mesmas etapas. Construir a sua plataforma do mesmo jeito. Ok? Obrigado. Um grande abraço a você e a sua família. Uma próxima pergunta aqui é da Letícia Tolentino, lá de Carangola. Fafile, Carangola. Eu gostaria de saber como fazer quando o prefeito da cidade se faz ditador. Bom, ela já é vereadora? Você sabe dizer se ela já é vereadora ou ela deseja ser vereadora? Não sabe, né, na pergunta? Não, a princípio não. A princípio ela enviou, na verdade, uma mensagem e, no caso, ela tem interesse, ela e o marido dela, eles têm interesse em serem candidatos. Bom, lá na cidade. Só que são oposição, né? Letícia, é isso? Letícia Tolentino? Isso, Letícia. Isso. Letícia, olha só. Na verdade, quando entendemos que um representante público está em vias de estar na condição de um ditador, é porque nós não concordamos com o seu jeito de administrar, com o seu jeito de pensar e com o seu jeito de fazer a política de representação. Como eu disse, o cargo público é um cargo de representação. Então, a pessoa que ocupa o cargo de prefeito ou de vereador, ele não está lá para fazer a sua vontade, ele está lá para representar a vontade da sociedade. E dentro desse contexto, os seus questionamentos devem ser sobre esta representação. Esse prefeito, ele está fazendo valer a representação da sociedade? Ele está colocando em prática anseios da sociedade? Ou ele está sendo ditatorial quando realiza coisas que acredita serem melhores, sob o seu ponto de vista pessoal? Então, é esse o questionamento que você tem que fazer. Você tem que questionar baseado no conhecimento que você tem das vontades da sociedade, onde você está inserida, você conhecendo a vontade da sociedade, e você conhecendo o que o prefeito vem fazendo, você pode fazer o contraponto, o confronto dessas ideias. Olha, a sociedade deseja isso, e você realiza isso. Então, esse tem que ser o grande diálogo. É entender, ou melhor, inclusive ser o grande foco da sua representação. Fazer valer a vontade da sociedade, que não está sendo respeitada por um prefeito ditatorial, por exemplo. Ok? Tem mais perguntas, Elcio? Elcio? Está me ouvindo, Elcio? Oi, tudo bem? Você está me ouvindo agora? Perguntas? Todo mundo está ouvindo? Sim, sim. Tem aqui a pergunta do Eurico Ferreira de Lima. Eurico mora em Quatro Barra, Paraná, município da região metropolitana de Curitiba. Eu estive lá recentemente. Eu não estive na cidade dele, mas eu estive fazendo uma filmagem na barragem de Vossoroca, mostrando a escassez de água. Isso. E o Eurico, ele coloca o seguinte comentário aqui. Ouvi toda a palestra e gostei muito. Gostaria de saber qual a melhor forma para reunir os parentes sem que estes achem que só estou convidando por interesse. Eurico, né? Isso, Eurico. Ok. Bom, Eurico, olha só. Eu acho que uma candidatura, em se tratando do nosso país, onde os nossos comportamentais políticos não são dos melhores, onde a sociedade está muito desanimada com esse ambiente, onde as pessoas pensam que candidatos somente são candidatos porque querem e desejam ganhar um dinheiro extra, enfim. Sempre vai ter alguém que vai pensar que você quer se dar bem, sempre vai ter alguém que vai pensar ou vai ficar com um olhar um pouco desconfiado. Mas você não tem que pensar dessa maneira se isso não for o seu objetivo. Se o seu objetivo for a verdade dentro de você, de representar a sociedade
e de levar a transformação que a sociedade precisa, vá com confiança. Porque no primeiro momento, aquele que está desconfiado, ele vai perder essa desconfiança ao longo do tempo. No primeiro momento, o parente que não está se aproximando, ele vai na onda da família. Ele vai, porque isso é uma crescente, Eurico. Não tem como nós estabelecermos uma candidatura de sucesso desde o primeiro dia. A conquista tem que ir acontecendo, ela vai acontecendo. Do mesmo jeito que você vai conquistar eleitor para ganhar uma eleição, você vai conquistar os seus familiares. Então essa conquista ela vai acontecendo aos poucos. Quando esses encontros começarem a acontecer, quando seus familiares ouvirem o que você tem a dizer, e quando um ou outro começar a concordar com você. Quando um concorda, sempre vem mais um atrás. Esse é o efeito natural da vida. Então, comece a se relacionar com sua família. Óbvio, comece individual. Visite um primo primeiro, visite um tio, visite um filho, visite um irmão, visite uma sogra, visite pontuais, um de cada vez. Vai se aproximando e depois faça uma reunião com todos ao mesmo tempo, ok? Ótimo. Nós temos aqui também o Eduardo Siqueira da Costa, de Tocantins. Ele pergunta qual é a importância do vereador com o trânsito municipal. Total. O vereador, a função do vereador é fiscalizar e criar leis. O funcionamento, eu costumo dizer o seguinte, a sociedade ela se perde preocupada em quem ela vai eleger para prefeito, sendo que a maior importância seria quem ela vai eleger para vereador. Por quê? O vereador é um colegiado, é um grupo de pessoas que ordenam a cidade através das leis e do seu processo de fiscalização. O prefeito, ele tem um papel executivo, ele tem um papel de executar, de fazer, de colocar em prática, de fazer funcionar o que foi pensado pela sociedade através dos seus representantes na Câmara de Vereadores. O vereador é fundamental. É através do vereador que se sabe onde está indo o dinheiro, se fiscaliza o dinheiro público, para onde são destinadas as verbas, que é onde se faz o planejamento urbano de transporte coletivo, do processo educacional, de saúde, enfim. O vereador ele é fundamental para uma sociedade muito mais do que um cargo de prefeito. Ótimo. Temos aqui também o Robespierre Ferraza. Robespierre, ele faz o seguinte comentário aqui, né? Gostaria que comentasse a respeito da campanha eleitoral para vereador. Muitos candidatos fazem a campanha com altos valores em dinheiro. Isso faz diferença na eleição? Sim e não. Eu acho que dinheiro numa eleição faz diferença dependendo também do candidato, obviamente. O dinheiro vai fazer com que a sua mensagem chegue mais longe. Pode ser, se você não tem estratégias pessoais aí e habilidades pessoais para utilizar uma rede poderosa, mesmo sem dinheiro as pessoas te conhecerem, você vai ter que ter recursos. Eu costumo dizer o seguinte, quem trabalha menos a estratégia política gasta mais. Tá? Então tem candidatos preguiçosos, tem candidatos que não sabem, tem os preguiçosos, tem aqueles que não sabem fazer a construção de uma rede política sólida, baseado no que deseja fazer, baseado no conhecimento da sua sociedade, e ele vai ter que gastar mais. Isso é simples. Essa é a matemática. Se você investe em conhecimento, se você investe na expertise que você vai precisar ter, se você investe no seu marketing pessoal, você vai gastar pouco numa eleição, ou quase nada numa eleição. Para vocês terem uma ideia, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, eu estou numa cidade que tem um número razoável de eleitores, e nós tivemos um candidato a deputado federal que não gastou dinheiro, recurso nenhum, e ganhou a eleição, é um deputado estadual, vai tomar posse agora, 1º de janeiro, quer dizer, já tomou posse, se não me engano, já tomou posse essa semana, e a partir do ano que vem é deputado estadual, e ele ganhou a eleição gastando 20 mil reais numa eleição de deputado estadual. Doação de famílias e amigos, gastou 20 mil reais, e do outro lado nós temos um outro candidato que gastou muito, teve muitos investimentos, e perdeu a eleição. Ou seja, isso é muito relativo. Então você investe no seu marketing pessoal, construído ao longo de um período,
você vai gastar menos na sua campanha, propriamente dito, ou se você não conhece ou tem uma certa preguiça de desenvolver determinadas atividades, você vai ter que gastar mais. É assim que funciona. Não tem outro cenário diferente desse. Ótimo. Temos aqui mais uma pergunta do Tiago Botelho. A pergunta dele é a seguinte: é interessante deixar claro desde já que você está se lançando à candidatura, mesmo fora do período eleitoral? Se for melhor para não explicitar a candidatura, como fazer? Olha só, isso também... Eu tenho um desenho padrão, um cenário padrão, mas nós temos realidades políticas diferentes de acordo com as cidades, né? Você tem uma cidade muito pequena, muito aguerrida, com poucos eleitores, e a questão fica muito na pessoalidade. Você teria, talvez, que deixar para um segundo momento o anúncio da sua candidatura. Não sei. Mas, via de regra, eu digo para todos que buscam nossos serviços aqui como coach político, que se você vai construir um cenário político, isso tem que estar claro. Por que esconder? Qual é o medo de esconder isso? Ou quais seriam as consequências de falar? O que acontece se você falar que é candidato? Se você tem uma vida pregressa, a sua história de vida para trás, é uma vida certa, uma vida tranquila, uma vida com retidão, uma vida com bom serviço prestado, uma vida bonita, não tem problema nenhum na sua história, então não tem problema, porque muitas das vezes políticos de mandato utilizam-se de estratégias porque eles têm que deixar para os 45 do segundo tempo que vão dizer ou vão fazer qualquer coisa, porque tem um histórico lá atrás na sua vida que depõe contra ele, que os opositores podem utilizar. Se isso não é o caso, não vejo motivo nenhum para as pessoas não começarem desde já, em janeiro, a partir do ano que vem, dizerem para os seus familiares no primeiro momento, para os seus amigos no segundo e para os seus apoiadores no terceiro, que serão candidatas e que pensam que podem representar a sua cidade através de Câmara de Vereadores, sem problema nenhum. Eu não vejo problema. Mas isso também é de fórum muito particular. Mas isso implica naquilo que eu falei sobre gastos, né? Você vai ter que gastar muito dinheiro porque você vai perder preciosidades na construção de uma campanha antecipada, que é a construção da sua plataforma. Construir plataforma em véspera de eleição não funciona. Ok? Ok. Mais perguntas? Sim, tem sim. A Letícia Tolentino, ela tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte: como lidar com a situação do prefeito usar a máquina pública para organizar festas particulares, festas populares, como rodeio, exposições em benefício próprio e alavancar sua campanha, enganando o povo? Como usar isso contra ele? Fazendo denúncias, ir no Ministério Público, fazendo denúncias, registrar, fotografar, filmar, ter um canal nas redes sociais, ter o seu blog, falar, denunciar, se posicionar. Só existe uma maneira, as pessoas, olha só, as pessoas elas precisam de representantes que tomem um posicionamento, que defendam ideias, que defendam o contrário ou o favorável, mas que defendam algo concreto. Representantes que ficam em cima do muro ou que ficam por trás, dizendo que não está bom, que está ruim, que não está isso, está aquilo, mas não tem uma denúncia concreta, não tem uma prova concreta, não tem soluções, porque o que mais assistimos Brasil afora são pessoas reclamando de pessoas que ocupam cargos políticos, mas não trazem as soluções. Reclamar é muito fácil. Reclamar é a coisa mais fácil que tem. Mas quais são as ideias que nós estamos levando para mudar esta realidade? No caso, o prefeito que utiliza-se da máquina pública para se beneficiar. Denúncia, registro, fotografia, filmagem, recorte de jornais. Isso tem tudo que está registrado, tem que ser denunciado. É assim que funciona, não tem outra. Aliás, você já vai estar exercendo o seu papel se você ganhar a eleição para vereadora. Que esse é o papel do vereador. Fiscalizar e criar leis.
Tem mais perguntas? Sim, tem sim. O Demilson, lá de Rio Claro, ele pergunta se... É o seguinte, no bairro dele chamam ele de Obama, e ele quer saber se é válido explorar isso na campanha, como Demilson Nunes Obama. Bom, o nome é a identidade do indivíduo. O nome tem muita força para o indivíduo. Eu acho fundamental utilizar-se do seu nome, indiscutivelmente. Mas, tem um porém. Você está recebendo essa informação agora. E você construiu um cenário político com o seu apelido, né? Então, se já está consolidado, se as pessoas já te conhecem dessa maneira, se os seus trabalhos políticos foram todos construídos baseados neste nome, você tem que mantê-lo, não dá para mudar, né? Agora, se você vai iniciar uma carreira política, vai iniciar algo para a sociedade como a sua representação, então eu acho, aí sim, eu acharia imprescindível você utilizar o seu nome. O nome é a força do indivíduo, é a identidade do indivíduo, o nome é fundamental. Mas, no seu caso, Obama, é Demilson, né? Demilson, Isso, Obama. Demilson. Se você já tem estabelecido o seu apelido há muito tempo, as pessoas te conhecem dessa maneira, não adianta querer fazer uma mudança agora que não vai ficar bom, vai gastar muito tempo nesse marketing pessoal. Então, utilize o Obama daqui para frente, se isso já for para você, o que vai te trazer os resultados que você deseja. Ok? Ótimo. Mais perguntas, não? Sim, sim, tem sim. Tem uma pergunta aqui da Letícia, né, lá de Carangola. Como participar das assembleias da Câmara Municipal se elas não são abertas ao público? Como fazer ou exigir que se façam assembleias públicas? Pois pretendo me aprofundar nas leis orgânicas do município e usar isso ao meu favor nas futuras eleições de 2016. Letícia, tem alguma coisa errada. Se as sessões da sua Câmara não forem públicas, vá direto no Ministério Público. Não existe isso. Legislativo é o órgão de representatividade da sociedade. Ela tem que ser pública. Esses encontros têm de ter abertura para participação pública. Talvez você não vá conseguir fazer uso da palavra numa sessão do plenário, mas as reuniões são públicas, abertas ao público, e devem ser dessa maneira. Não existe outra maneira. As sessões são públicas, pura e simplesmente. Se isso não está acontecendo na sua cidade, você tem que tomar providências. Ótimo, legal. Nós temos uma pergunta aqui do Luiz Lindão, de Resende, o autor do livro lá, Governantes e Alienígenas, que ele está lançando agora, um livro com 295 páginas. E ele está à venda lá no clubedeautores.com.br. O Luiz Lindão de Resende, ele fez aqui a pergunta pelo blog, que também pode ser feita, a seguinte, pergunta se eu estiver em um partido que tem muitos candidatos, qual será a estratégia para superar os meus colegas de partido? Ótima pergunta, Luiz. Essa pergunta, você vai pegar a resposta para a construção da sua candidatura e vai aplicar porque é o mesmo sentido. Você tem que conquistar a sua família em primeiro lugar, seus amigos no segundo lugar, seus apoiadores. É fundamental que você conquiste seu partido. Porque quando você chega nesse estágio aqui de conquistar e começar a sua plataforma política, é porque esse passo você já deu. Você já tem o seu aval, você já tem o aval dos companheiros de partido para construir a sua candidatura. Qual é o processo que você vai utilizar dentro do seu partido? O da conquista. Da seguinte maneira, participar das reuniões do seu partido, filiar pessoas ao seu partido, para que essas pessoas acompanhem seus passos dentro do partido e o apoiem, né? Pessoas que participam, não adianta querer levar papel, porque partido tem muito filiado de papel. Você precisa levar pessoas que estarão presentes em reuniões, vão acompanhar você nas reuniões do partido, as suas ideias. Então você precisa juntar pessoas dentro do partido que comunguem das suas ideias. Tá aí. Essa aí seria o seu primeiro sentido de vitória, de ganhar do partido uma vaga para ser candidato. Então, é o mesmo trabalho. Network, rede, contatos individuais com um e com o outro, depois juntá-los, chamá-los para o almoço, conquistar, chamá-los para o encontro, fazer debates políticos, fazer reuniões políticas,
construir um cenário político dentro do seu partido. Isso vai habilitá-lo a ser candidato e vai lhe dar ferramentas para facilitar a sua vida como um candidato fora do partido. Porque primeiro você ganha o partido, depois você vai ganhar as ruas, vai ganhar os eleitores. Fazendo o trabalho dentro do partido, já ganhou meio caminho andado com os eleitores na rua. Ótimo. A gente tem aqui mais uma pergunta do Robespierre Ferraça, da Prefeitura Municipal de Catuípe. O Robespierre, ele faz a seguinte colocação aqui. Obrigado por nos proporcionar este momento. Sou candidato na próxima eleição em meu município de Catuípe, Rio Grande do Sul, mas já vejo comentários que a política está muito desgastada. Ou seja, os vereadores não têm tanto prestígio por apenas aprovar projetos do Executivo. O que fazer para mudar esta visão política da população? Informação, diálogo e coragem. É isso que eu digo. Informação, diálogo e coragem. E, acima de tudo, esse nosso projeto com o blog, transformar as pessoas para serem candidatas, ajudá-las a serem candidatas, está intimamente ligado às pessoas fazerem valer o que se propõe. Porque muitas das vezes esse patriotismo todo, esses valores de ética, de moral, se perdem com a vitória, né? A gente vê na nossa cidade, nas cidades vizinhas, a gente escuta muito, vereadores ganhando eleição, um discurso tão bonito, chegando lá, se vende num contexto do executivo, e quem comanda a cidade, literalmente, como imperador, é o prefeito. Porque os vereadores Olha que coisa interessante. Todo mundo sabe que as cidades têm cargos de confiança, não é isso? Cargos de confiança do executivo, cargo de confiança do prefeito. E os vereadores, quando saem candidatos, eles até podem ser opositores, mas quando vencem as eleições, ganhou a eleição, ganhou o mandato, pessoas que apoiaram esse vereador pedem emprego ao vereador. Essa também é o papel de formar os eleitores, de mudar o conceito político, tanto do eleitor quanto do político. E você vê o seguinte, o eleitor, o cara que ajudou o vereador, o cabo eleitoral... Estou ouvindo barulhos aí, ó. O cabo eleitoral número 1 do vereador, o cabo eleitoral número 1 do vereador, vai até o vereador, bate na porta dele e fala: vereador, eu te ajudei, fui para as ruas, pedi voto, e eu gostaria que você me arrumasse um emprego na prefeitura. Aí esse vereador, que foi eleito para fiscalizar, criar leis, ele vai lá na porta do prefeito, bate na porta do prefeito. Prefeito, eu ganhei eleição, tenho meus amigos, tenho que ajudar, tenho que botar, não sei o quê, gostaria de um cargo. Aí o prefeito cede o cargo da prefeitura para esse apoiador, esse cabo eleitoral. Como é que esse vereador vai fiscalizar o prefeito? Como é que esse vereador vai criar leis contrárias às ideias do executivo? Ou vai rejeitar uma proposta do governo? Aí o prefeito manda lá um projeto que quer construir uma ponte que vai dar num bairro que nem existe ainda. E tem um bairro lá que não tem ponte, que já tem 100 anos. Mas ele deve favores ao prefeito porque ele foi pedir emprego para o prefeito nomear os seus cabos eleitorais. Pois bem, o que precisa entender, quando você for para as ruas e você está desenvolvendo um projeto político sério, ético, moral, com conteúdo, com transformação, você tem que deixar claro para as pessoas que estão lhe apoiando, principalmente esse grupo mais fechado de familiares e amigos, que não tem cargo para ninguém. Você não vai pedir cargo público para ninguém. A não ser que você vai ser mais um vereador que não transforma, que não fiscaliza, que só fica lá para inglês ver. Que na verdade é isso. Agora, se você realmente pretende transformar a sua sociedade, fazer com que o chefe do executivo trabalhe com qualidade, você vai ocupar um cargo no legislativo, vai ocupar-se das ferramentas que você tem à sua disposição, vai fiscalizar e vai criar leis. Isso é fundamental. Então, isso é imprescindível. Fazer valer o seu papel. Se você quer um prefeito atuante, cumpra o seu papel de vereador.
como deve ser, não como é praticado por maioria das pessoas na atualidade nas câmaras de vereadores do Brasil afora. Ok? Ok. Demilson, ele tem a seguinte pergunta, né? Qual o primeiro passo para montar um projeto de lei? Investigação. O primeiro passo para se montar um projeto de lei é investigação. Investigar problemas, ou talvez não problemas, mas necessidades. Porque tem duas coisas distintas, um problema e uma necessidade. São diferentes. Então, é investigar, é conhecer a sua sociedade, é conhecer o teu bairro, é conhecer, enfim, a educação da sua cidade, a saúde, a segurança. Então, quando você começa a entender os principais serviços, e você vai ter uma escuta de que está precisando de mais uma escola, ou de mais um posto policial, ou de mais, enfim, você tem que compreender a sua comunidade, compreender a cidade onde você está. Compreendendo a cidade, tendo os números da cidade, você começa a criar propostas de soluções, que nada mais são do que as leis que serão criadas. Tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui, atualizando a tela. Vamos combinar o seguinte, mais perguntas ou não, a gente encerra às 9, né? Aí o próximo webinar a gente tira mais dúvidas, ok? 9 não, às 10, eu estou achando que é 9 horas da noite, já são 10 horas. Falta 3 minutos, podemos encerrar então, né? Daqui 10 horas a gente encerra esse webinário. Foi fantástico. Bom, o Pedro Batista, da Prefeitura de São Paulo, aqui, ele faz a seguinte pergunta: os participantes da palestra, de que partido eles são e onde eles se filiarão? Os participantes, a minha equipe que trabalha comigo ou as pessoas que foram para a sala? Os participantes aqui da palestra, os ouvintes. Ah, sim, ele quer saber. Bom, mas aí depois, no chat, todo mundo conversa com todo mundo, né? Todo mundo pode falar de quem é, o que faz, tudo bem? Pode ser? Como é que é isso? Ótimo, ótimo. Você vai administrar isso depois, Elcio? Todo mundo no Facebook? Ou se não no próprio blog, o pessoal lá pode fazer perguntas, né? No blog do Cristiano Gonçalves dentro disso. Tá. Pois bem, no blog do Cristiano Gonçalves, vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer esse bate-papo. Perguntar sobre partido, quem é desse partido, quem é daquele partido, o que faz, o que não faz, quais são os projetos. O blog serve para algumas ideias serem compartilhadas com outros que serão candidatos, para poder construir uma plataforma positiva para todos que querem melhorar e transformar suas comunidades. Encerraram-se as perguntas? Então, seguinte, a princípio, sim, encerraram as perguntas e o Demilson aproveitou, fez um convite aqui dizendo que vai fazer uma visita aqui para a gente em Resende. Ele mora lá em Leeds, né, Rio Claro, e ele gostou muito da palestra. A Rosane também, ela deixou aqui, ela elogiou, ela colocou aqui, né, muito show, nota 10. Valeu, legal, Rosane. Legal. A Marina Gonçalves, boa noite, Cristiano, sucesso nas suas palestras. A palestra de hoje está sendo maravilhosa e que as outras continuem assim. Que legal, que legal. Ótimo. E no mais, tem aqui diversas mensagens dizendo que o pessoal gostou bastante. E é isso, conseguimos responder aí a todas as dúvidas, todas as perguntas. Ok, posso encerrar então? Ok, pode encerrar. Bom, eu quero agradecer a você que participou desse nosso primeiro webinário. Eu fiquei um pouco tenso no início, né? É a primeira vez que eu converso com pessoas olhando uma câmera na minha frente. Não fiz isso ainda, é a primeira vez. E espero que nós nos encontremos mais vezes para falarmos de política, para que você possa construir um cenário político favorável para modificar e transformar a sua cidade como você deseja, positivamente, é claro, é óbvio. Precisamos ter como desafio... Estou ouvindo uma buzina aí na sua casa, Elcio? Precisamos ter como desafio a transformação política do eleitor e do político. Não adianta a gente querer fazer política somente de uma ótica. Precisamos melhorar a qualidade do nosso eleitor, que vota por obrigação, muitas das vezes não vota porque quer votar, não vota porque deseja votar, não se envolve nessas escolhas, se quer escuta. Então a gente tem que, aos poucos, construir uma escuta com o eleitor,
ensinar o eleitor a participar dessa escuta e fazer com que ele seja mais ativo. Esse é o nosso grande desafio. Vamos construir isso juntos, através do blog, através da sua candidatura, através da sua cidade. Vamos transformar a política no Brasil. Gostaria, então, de agradecer a sua participação. Gostaria de ter os seus comentários no blog, dizer Cristiano, o que você achou. Pois não? Existe alguma atividade ou alguma tarefa que, mediante esse webinar, aí, o pessoal sai, algum exercício para poder fazer em rumo à candidatura de 2016? Pelo seguinte, porque a gente falou, só que agora a gente precisa também entrar em ação, né? Porque é a ação que vai fazer com que nós nos aproximemos, entendeu? Daquilo que a gente quer ser. A teoria a gente conheceu, a gente viu que nós temos diversos interesses em comum, né? De vários lugares aí do país. Mas a questão agora, né? Qual é o dever que a gente tem que sair daqui realmente executar isso? Dar um passo mínimo, entendeu? Rumo à candidatura de 2016. Tá bom. Ok, então vamos fazer o seguinte. Eu acho que é legal a gente ter um exercício, é legal, eu não sei se você já, nas suas redes sociais, no seu Facebook, você já faz vídeos, mas eu tenho certeza, é fundamental você praticar a produção de vídeo para mostrar quem é você, mostrar o que você pensa, mostrar o que você faz e mostrar o que você deseja. Então eu posso deixar como tarefa até o nosso próximo webinar, até o nosso próximo encontro, você fazer um vídeo. Está sem tema? Faça um vídeo pensando no blog, faça um vídeo falando dessa palestra, faça um vídeo falando comigo, publique no blog, se apresenta, fala quem você é, o que você faz, que você participou do webinário falando sobre política, o que você achou, o que você gostaria de ouvir no próximo vídeo. Enfim, faz um vídeo, manda pra gente no blog que eu vou lá comentar sobre o seu vídeo. Isso é um bom exercício. Faça um vídeo falando desse nosso primeiro encontro, que foi esse encontro sobre política através desse webinário, e você publica lá no blog, e eu vou deixar meus comentários, eu vou falar com você sobre essa tarefa de você fazer um vídeo, e para gerar hábito, para você conversar com o seu eleitor de uma maneira mais ampla, de uma maneira que ele possa também ficar mais próximo a você, mais familiar a você. Então a tarefa de casa vai ser um vídeo. Então eu quero agradecer a sua participação, espero encontrar você no próximo encontro, no próximo webinário, espero ouvir as suas sugestões e as suas opiniões no nosso blog, que é blog do Cristiano Gonçalves, dentro do Facebook. Quero dizer que foi um prazer, gostei muito de fazer uma palestra online pela internet, ao vivo, foi um desafio legal, mas eu gostei de fazer. Muito obrigado, um grande abraço a cada um de vocês, dessas cidades todas do Brasil que participou. Nós temos gente de 22 estados do Brasil participando dessa palestra, que foi, a meu ver, fantástica. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro.